A compra da americana Pilgrim's Pride e do frigorífico Bertin pelo grupo JBS Friboi, ocorrida na semana passada, pode ser comparadas aos melhores cases de Harvard, envolvendo estratégias de diversificação, integração vertical, economias de escopo e de escala. A avaliação é do consultor de mercado e professor da Universidade Mackenzie, Marcos Morita, com quem a gente conversa agora sobre este novo estágio de desenvolvimento de empresas do agronegócio brasileiro. Boa noite, professor Morita. Boa noite, Irineu. Tudo bem? Tudo bem. Professor, essa fusão de grandes empresas do agronegócio que nós temos visto aí, aquisição, inclusive, de concorrentes no exterior, ela ocorre em função da crise internacional, porque aquelas empresas se descapitalizaram, ou esta é uma tendência irreversível de mercado? Eu diria, Irineu, duas coisas. A primeira, como você bem colocou, as empresas brasileiras hoje, elas estão aproveitando até a fase ruim da economia e comprando empresas descapitalizadas, como foi o caso da Swift e agora o caso da Pilgrims também. Existe outro lado também, que eu acho que é algo irreversível, já que o Brasil está se colocando hoje como um player mundial. Então, num jogo mundial, você tem que ter escala, você tem que ter tamanho, para poder ter produtividade e poder ter ganhos de escala, né? Então, eu acho que é um pouco das duas coisas, um pouco da crise e um pouco do Brasil hoje se posicionando como um jogador aí de grande porte. Bom, professor, por outro lado, os pecuaristas, os fornecedores aí de animais para os frigoríficos, eles temem que esta concentração de frigoríficos derrube ainda mais o preço do boi. Isso vai acontecer? Se a gente analisar, Irineu, toda vez que há uma concentração, o setor ele fica mais atrativo para aquela empresa ou para aquele grupo de empresas que tem a maior concentração. Se a gente analisar com essa grande concentração, a gente veria que eles ganham entre os concorrentes, já que diminui o número de concorrentes, eles colocam uma barreira de entrada muito alta, ou seja, dificilmente uma empresa irá entrar no mercado cujo market share dos maiores está liberando os 60%. Por outro lado, uma maior concentração, ele força aí os fornecedores a margens menores, por exemplo, já que pelos cálculos que eu andei estudando, praticamente de cada 10 bois, 4 vão passar por um frigorífico do grupo. Então, com certeza, os pecuaristas aí, eles têm razão de estar receosos, com certeza. Agora, por outro lado, professor, as empresas que se fundem, elas dizem que sempre tem ganhos de sinergia. A economia, cortam algumas unidades, enfim, elas acabam tendo ganhos com isso. Mas os consumidores, por outro lado, se queixam que dificilmente as empresas repassam esses ganhos de sinergia para o consumidor, para o preço final do produto. Só os acionistas ganham com essas fusões, professor? Se a gente olhar por um lado, eu acho que nesse caso do Marfrig, no caso dos consumidores, existe até uma saída um pouco melhor, porque existem alguns produtos substitutos. Por exemplo, se sobe muito a carne, sobe muito o preço da carne, as pessoas podem preferir comprar o porco ou o frango. O que você colocou também é interessante, a gente pôde ver no caso da Brasil Foods, que a concentração é ainda maior. E alguns produtos, por exemplo, pizzas industrializadas, esse número esse market share chega a 70% até 80% dos casos. E como você bem colocou, o preço da pizza não abaixou na gôndola. Pois é, exatamente isso aconteceu também com a Ambev, né? A fusão da Brahma com a Antártica. Também se dizia na época que os ganhos de sinergia favoreceriam. Mas o cervejeiro lá tradicional, que aprecia uma boa cerveja, não viu isso acontecer também na gôndola do supermercado. Agora, professor, o Brasil ainda é um grande exportador de matérias-primas. O fortalecimento dessas indústrias, a aquisição de indústrias no exterior, pode tirar o Brasil dessa condição de exportador de matérias-primas e transformar o país num exportador de produtos processados, finalizados, empregando aqui dentro? Esse ponto que você colocou é interessante, né? A gente viu até no caso da JBS, hoje ela está muito concentrada no abate. Lá fora ela já comprou 2 empresas que já estão um passo à frente na cadeia, ou seja, tanto a Swift quanto a Pilgrims, elas já estão como seria a Sadia e a Perdigão, elas já estão na parte de processamento de alimentos. Então eu vejo que nessa parte, eu acho que é algo que vai acontecer. A JBS ela deve migrar para esse elo anterior. Ela já tem, com a compra da Bertin, aí 2 marcas fortes, que é a Danube e a Leco.
ela está tentando aí revitalizar a Swift. Então eu acho que a Brasil Foods, nesse ponto, ela ganha um concorrente de peso. E aí a gente começa talvez a ter mais uma empresa forte nessa área, como você colocou, de industrializados. E isso gera, com certeza, um valor agregado maior para as exportações. O senhor disse num artigo recente, professor, que quando era estudante tinha de se debruçar aí sobre cases, casos, né, de estrangeiros, de grandes empresas americanas, grandes empresas europeias. Hoje nós já temos grandes empresas que, como o senhor também disse no artigo, são cases de sucesso. O senhor acha que esse sucesso vai despertar que tipo de reação da concorrência internacional? Eu acho que, principalmente nessa área de alimentos, eu até estava vendo uma reportagem anterior de vocês, o Brasil ele tende a se consolidar com um dos maiores. Então eu acho que talvez as empresas brasileiras saiam para as compras. Eu acho que um caso clássico, já analisando até um pouco a teoria, é da Brasil Foods. Hoje ela não tem mais para onde crescer, talvez aqui dentro. Talvez ela se expanda um pouco para a área de carnes, mas o passo natural seria ir para fora, para poder fazer como a JBS. No caso quando se teve a barreira da febre aftosa, ela vendeu carne da Austrália para a Europa. Ou seja, essa internacionalização da empresa fez com que ela pudesse fazer essa manobra. Então eu acho que no caso de alimentos, eu vejo mais as empresas brasileiras comprando do que o contrário. Muito bem. Professor Moneta, muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço, Irineu.